Senhor Jesus, pessoal. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre santidade, sobre pureza, o cuidado dos nossos olhos, o cuidado em obedecer a palavra de Deus, o cuidado em estar atento ao que Deus diz, ao que Deus fala, a palavra de Deus que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É necessário ter cuidado com a palavra de Deus sempre, para que a gente venha viver uma vida completa e protegida, né? Porque a palavra de Deus não tem só direito, mas tem os deveres. Da mesma forma, Deus não tem só amor, Deus tem justiça, mas Deus não é só justiça, Ele é cuidado, Ele é amor. Tanto é que o amor, ele não se alegra com a justiça, mas se alegra com a verdade. Está escrito lá em Coríntios 13. Então, o amor de Deus, ele não se alegra em ver a iniquidade em nós, mas ele se alegra em ver-nos com a verdade, em ver-nos em verdade, andando em verdade. Tem um versículo que diz que aquele que não pratica a verdade, aquele que não pratica, né, a palavra de Deus é mentiroso, ou seja, não está em verdade. Então, a mentira não é só você falar algo que não seja verdade, mas você não fazer a verdade, não praticar a verdade, né, você já se torna mentiroso. Então, lá em Gênesis 2, no versículo 21, diz assim, começa assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Arão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Ele retirou a costela e colocou carne, enxertou carne no lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E esse é o versículo chave. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Até aqui, Deus tinha criado o homem, e tudo estava bem, porque o homem estava obedecendo a Deus. Ele estava em santidade, ele estava em comunhão com Jesus, em comunhão com Deus. E estava tudo bem, e eles estavam nus, e a pureza era tão grande na vida deles, a presença de Deus, né, que é a ausência do mal, a presença de Deus estava de uma maneira tão grande na vida deles, que eles não viam o pecado, eles enxergavam a pureza era limpa, a pureza estava nos olhos deles. E lá no capítulo 3, versículo 1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Já vem a serpente questionar aquilo que Deus estabeleceu, né? Deus estabelece algo, aí Satanás vem perverter. Ele questionou o mandamento de Deus, né? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa de se comer, para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aí fala: então foram abertos os vossos olhos, e conheceram que estavam nus, e se coseram folhas de figueira, e vieram para si aventais. O que eu queria falar aqui: a desobediência, né, acarretou. Por quê? Porque Deus estabeleceu a palavra, disse: não coma do fruto, desse fruto. E ele foi lá, Satanás veio, questionou, né, perverteu aquilo que Deus estabeleceu, que Deus disse que não fizesse, e ele foi lá e perverteu. Ah, não, mas se você fizer desse jeito aqui, não tem problema não, né? Deus não disse isso, Deus disse isso. Ele confunde, e ele traz algo que é agradável aos nossos olhos, para nos perverter, para ficarmos distorcidos, né, da realidade, a gente ficar confuso, porque a carne fala alto. Ele sabe que ele saberia que o pecado trazia a ausência de Deus, né? E ele fez isso, ele perverteu a verdade de Deus. Então é importante a gente estar alinhado com o Espírito Santo para entender a verdade de Deus. Porque se Deus falou algo, não faça isso, não coma isso, amai ao Senhor teu Deus de todo
teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. O que é amar a Deus? A palavra de Deus diz que amar a Deus é guardar os mandamentos, que tem os mandamentos e os guarda, e os preserva, e os pratica. Isso é amar a Deus. Então, no caso, amar, o próprio amor é se alegrar com a verdade. Então, se você ama a Deus, você se alegra com a verdade. Você se alegra em praticar a verdade. E é isso que Deus quer que nós façamos, pratiquemos a verdade. Então, é importante a gente guardar a verdade. Por quê? Se a gente não questiona o que Deus estabeleceu para fazer, a gente se mantém puro. Se a gente anda naquilo que Deus mandou a gente fazer, a gente se mantém puro. Se a gente busca fazer aquilo que Deus fazer, a gente não tem olhos pervertidos. Os nossos olhos são puros, nós não vemos a maldade. Nós assim, nós discernimos que existe, né? Que existe a verdade naquilo. Então, quando a gente busca cumprir o mandamento de Deus, a gente não tem o peso, a gente não tem a dor de enxergar o mal, de não ter bons olhos. A palavra de Deus diz que aquele que tem bons olhos, todo o seu corpo será luz. E aquele que tem maus olhos, seu corpo terá trevas, né? E que grandes trevas serão. Então, para que ter trevas em nosso corpo? É algo horrível, é algo terrível, que corrompe, que tira a paz, que distorce, traz opressão. Então, é importante a gente buscar fazer a palavra de Deus. Aí você pode me perguntar, Malu, mas isso é tão simples. Isso é tão simples, é só praticar. Não é tão simples. Existem pessoas que estão em processo de libertação. E o processo de libertação é algo que é difícil de acontecer. Por quê? Porque é uma conversão. Você está andando num caminho e você converteu a direção, você voltou para outro caminho. E quando você volta para esse caminho, você tem que aceitar esse caminho, ou seja, tudo que está nesse caminho, ou seja, a palavra de Deus. Então, não é fácil sempre, para nós que somos cristãos, às vezes a gente cometer determinado pecado, pra gente é surreal. Não, como é que a pessoa comete aquilo? Mas para outra pessoa não é fácil ela vencer aquele pecado. Por quê? Porque tem questões familiares, tem frustrações que ela precisa vencer. Então é necessário a gente compreender que existem pessoas que têm dificuldades de se libertar, que existem pessoas que necessitam de ajuda. Aí você diz assim, mas é simples? É simples cumprir a palavra de Deus, mas não é tão simples negar o nosso eu. Jesus diz, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, quem quiser vir após mim. E siga-me. Então a gente tem que entender que a gente tem que negar o nosso eu. Porque ao negar o nosso eu, nós estamos aceitando a vontade de Deus. E para ser mais íntegro, né, para ser mais puro de se falar, aceitando a vontade de Deus, a gente vem aceitando a vontade de Deus, a gente já está negando o nosso eu. Então é necessário a gente buscar entender o que é que está errado na minha vida. Por que eu não estou conseguindo frutificar desse jeito? Por que eu não estou conseguindo buscar mais a Deus? O que é que está errado? Será que eu estou praticando a verdade mesmo? Será que eu não estou equivocado em alguma coisa? A gente tem crenças na nossa mente, no nosso coração, que a gente precisa reconstruir segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, é necessário a gente obedecer a Jesus Cristo. Pode ter certeza, se ele disse, olhe, não vá por esse caminho aqui, você não vá por esse caminho, porque só vai trazer morte e destruição. Se você for por um caminho que Deus não disse para você ir. Então, vá pelo caminho que Deus designou, vá pelo caminho que Deus disse para você ir, siga, né, a palavra de Deus, e o resto ele vai fazer na sua vida. É importante a gente entender isso, porque a pureza a pureza de Jesus Cristo. Jesus é santo, e quando você tem essa pureza no seu coração, você tem Jesus, e é algo maravilhoso, é você se alegrar na verdade, se alegrar na justiça de Deus, se alegrar na bondade, se alegrar no cumprimento do evangelho. É algo maravilhoso, é uma paz, é uma proteção que você sente. Não, eu fiz a vontade do soberano, criador de todas as coisas, que disse que eu fizesse isso e eu fiz. Então, é uma proteção. Deus, ele trabalha com princípios, a gente precisa cumprir os princípios para ser abençoado. Ele quer nos abençoar, ele se alegra em nos abençoar. Então, a gente precisa entender que a gente precisa cumprir esses princípios, né? A verdade de Deus é necessário que a gente se cumpra. Então, busque obedecer os mandamentos. Busque obedecer aquilo que Deus revelou. Se Deus revelou algo, faça. Se Deus mandou você fazer algo, faça. Se Deus disse na sua palavra para você
fazer isso. Se você teve revelações, faça outra coisa. Não deixe de fazer o seu devocional. É importante você ler fazer o seu devocional todos os dias, buscar ler a palavra todos os dias. Busque pessoas que tenham estruturas, né, que fazem planos de leitura, né, para que a gente seja conduzido. Busque a sua liderança. Como eu posso conseguir ler melhor, fazer um devocional, orar, buscar a palavra de Deus, entender. É necessário você entender também a vontade de Deus todos os dias, porque ela vem a ser colocada no seu interior todos os dias, que você venha crescendo, se renovando, se restaurando e buscando aprender coisas novas. É necessário buscar aprender coisas novas. Essa é a minha mensagem para vocês. Não se esqueça, né, da palavra de Deus. É algo tão simples, mas a gente tá andando tão corrido, que a gente se esquece de fazer coisas simples que é atentar para os detalhes da palavra de Deus. Atente para os detalhes da palavra de Deus. Veja nos detalhes. Peça a revelação do Espírito Santo. Busque os detalhes. É nos detalhes. A revelação está nos detalhes, os pequenos detalhes. Que Jesus abençoe vocês. Que Ele venha derramar essa vontade de ler mais a palavra, buscar e obedecer. E busque a pureza, porque a pureza é a proteção de Deus. A pureza é a consequência da obediência. Então busque a pureza, porque a melhor coisa do homem é a pureza. A melhor coisa de Deus no homem é a pureza. Que Jesus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.